Olá pessoal do YouTube, eu novamente com algumas ideias inovadoras. Vamos falar aqui de um tipo de um combustível alternativo. Quando se trata de veículos automotores, lógico que tem várias utilidades que eu vou apresentar, mas quando se fala de veículos automotores, o que ocorre com a gasolina de um motor de combustão? Vou explicar para vocês aqui rapidinho, vocês vão entender onde nós vamos chegar. Você tem o virabrequim, um pistão e a camisa. Então o pistão sobe, entra a gasolina, aí a vela faz a faísca lá dentro, explode, a gasolina sai em forma de vapor. Nesse processo aqui você perdeu o combustível, que ele se transformou do estado líquido para gasoso, virou vapor, foi embora, você perdeu. A minha proposta é criar um combustível que eu chamei de células expansivas, que esse combustível ele expande aqui dentro da camisa, faz o pistão descer, aí esse combustível se contrai novamente, o pistão sobe, o ciclo vai se repetindo assim continuamente. Só que o combustível se mantém aqui, você não perde esse tipo de combustível. Mas, como eu busquei vários tipos de combustível, várias alternativas, estou chegando em alguma coisa muito interessante. Vamos falar do processo de fissão. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa didática, mas só para vocês entenderem onde que está aí na pesquisa. O princípio do desenvolvimento da minha ideia é similar à ideia de uma fissão nuclear, onde dois átomos se colidem e ocorre um processo que um quebra o outro, quebra o outro, quebra o outro, e eles vão se desencadeando. Seria basicamente essa ideia, só que eu estou trabalhando aqui com pequenas esferas de vidro, né? Que elas não vão se partir, ao contrário, uma vai bater na outra, e essa energia que eu vou colocar nelas, elas vão atuar como uma energia acumulativa, uma vai distribuindo na outra, tal. Quando uma bate na outra, elas se deslocam, né? Esse deslocamento que elas fazem no espaço, cria um espaço entre elas, então o volume delas acaba aumentando. Imagina isso dentro de um pistão, né? Logicamente que eu estou mostrando algo didático, mas é o pontapé para vocês começarem a entender e cada um pesquisar dentro dessa área esse novo conceito de ideia revolucionário. Isso aqui que eu montei trata-se de um vibrador, né? Você tem aqui um diafragma, né? E aqui eu tenho um pequeno vibrador, que é um motorzinho excêntrico. Aqui eu tenho uma entrada de carregador de energia, né? No caso seria, aqui está simulando a entrada do carro, que seria o que faz a centelha da vela, né? E aqui seria, no que eu ligo, essa palheta ela vibra, né? Essa palheta ela vibra. Por ele funcionando. Está vibrando a uns 500 RPM. Isso pode ser aumentado até para milhares de RPM, né? Então, no que eu coloco essas esferas aqui, uma certa quantidade, vamos imaginar que isso aqui fosse o pistão do carro, né? Eu vou colocar uma proteção aqui para que isso tudo não voe longe, né? Então o que ocorre? Quando o pistão desce, ele dá a centelha, esse material aumenta de volume, impulsiona o pistão para cima, que não está aqui, só para vocês entenderem, né? Então esse ciclo se repetiria, né? Vou colocar um pouco mais de esferas para vocês verem o efeito que isso provoca.
Então, o que está ocorrendo com esse material aqui dentro? Ele está expandindo. Opa, estou segurando embaixo aqui, ele não está tão eficiente. Ele está expandindo pela vibração. Mas no que eu desligo ele se acomoda, quer dizer, o material se recombinou no estado original de menor volume, né? Então aqui eu tenho ele em maior volume, aqui ele em menor volume. Então seria basicamente algo assim. Um pistão funcionando, né? Atuando dentro mais ou menos desse princípio aqui. Isso aqui eu fiz só como um instrumento didático para vocês entenderem o princípio na qual estou trabalhando, né? Agora com uma tecnologia de desenvolvimento de materiais, né? Existem os materiais que dão melhor condição, né, para esse repique que está acontecendo aqui dentro dessas esferas, né? O tamanho dessas esferas, o formato delas, tudo isso eu estou trabalhando em cima. Mas eu estou mostrando para vocês onde nasceu a ideia, né? Para vocês terem uma ideia de que ele aumenta o volume, né? Ele está expandindo, esse material está expandindo, né? Está expandindo. Se esse material está saindo para fora, porque ele está ganhando um certo volume, né? Vou ver um pouco mais de material aqui. Então é esse o conceito da célula expansiva, né? Quando eu dei início a esse conceito, a essa ideia, né? Para mim a célula expansiva ia ser apenas um material, uma célula que expandia. Hoje eu posso dizer para você que esse conjunto é uma célula expansiva. Esse conjunto todo aqui é uma célula expansiva. Eu fiz isso com um pequeno vibrador, porque eu não quero apresentar o meu trabalho que eu estou desenvolvendo, porque ele ainda não está pronto, mas esse aqui foi onde surgiu a ideia, foi o primeiro conceito, né? E não quero fazer segredo dessa nova ideia, dessa pesquisa, né? Agora cada um que desenvolva o seu, né? E é isso aí. Nós estamos falando de um material que ele pode ser utilizado em motores, né? Fazendo o papel desses combustíveis. Porque a gasolina ela faz essa mesma função, né? Ela expande, né? E quando acaba de existir a queima, ela é posta para fora através do escapamento do sistema, né? Só que esse material é perdido, né? Ele não se recupera. Agora nós estamos falando de uma outra coisa, estamos falando de recuperar o próprio material, né? A pesquisa agora ela gera em torno do quê? A quantidade de vibração, né, que nós estamos colocando aqui nesse diafragma, ela, como você pode ver, ela é um pequeno motor que trabalha com 3,5 volts, 150 mA, e está movimentando uma área bem grande. Isso podia ter o tamanho que eu quisesse, que ela ia movimentar essas pequenas esferas de vidro a mesma coisa, né? Então o cálculo agora se essa quantidade de energia colocada aqui, se ela é suficiente para gerar um trabalho aqui, que vai movimentar um sistema, né, que vai criar uma dinâmica, né, de trabalho, que vai gerar energia para sustentá-lo novamente, né? Então é essa ponta que tem que fechar. Então por isso que esse sistema aqui ele não vai funcionar assim tão facilmente, porque isso aqui consome bastante energia, mesmo sendo 3,5 volts, né? Não é um sistema funcional, né? Mas existem outros sistemas que trabalham por ressonância, né? Até por ultrassom, por a escala de
vibração que você quiser, né? Um sistema eletrônico, né? Que é o foco do trabalho que eu estou realizando, né? Então fica aí a ideia, né, de um novo sistema, de uma célula expansiva para substituir os motores a combustão, né? E isso criaria uma revolução, né, em tudo que nós conhecemos, né, no campo da energia, né, uma vez que nós estamos utilizando uma dinâmica na qual o próprio material que expandiu, ele é renovável, né, ele é ecológico, né, ele não é poluente, né. Logicamente que todo sistema tem um desgaste com o tempo, né? Então os grandes fabricantes vão fabricar, vão ganhar dinheiro de alguma maneira, produzindo essas esferas como células de carga mais eficientes do que esferas de vidro. Que eu estou mostrando para vocês não tem nada a ver com o que eu estou desenvolvendo, porque, como eu disse, é apenas didático, né? Mas já dá para vocês entenderem onde a pesquisa está sendo norteada, né? Então, fica aí uma sugestão bacana, né? E aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato comigo, e aqueles que desenvolverem alguma coisa nesse sentido, está aqui uma ideia, um pontapé inicial. Sucesso para todos nós. Como eu estava dizendo, existem vários caminhos para se desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Ou por intermédio de um processo de ressonância, que é o caso aí que eu estava mostrando aí de forma didática, né? Ou por alta voltagem, ou magnetismo, ou através de materiais nanotecnológicos, né? A nanotecnologia, que também é foco do desenvolvimento do meu trabalho, ela é muito interessante para desenvolver as células expansivas, porque daí já não se trata dessas esferinhas que eu mostrei aí, já é um produto na qual, na presença do magnetismo ou da alta voltagem, né, esse material se polariza e se expande. Vamos imaginar algo mais ou menos assim. Nós teríamos dentro deste pistão, né, materiais com uma carga positiva e materiais com uma carga negativa, magnética, né, mas que ambos ficam todos acomodados ali, né, e na presença de um campo magnético ou elétrico, uma das polaridades se iguala a outra, forçando esse material a se distanciar entre si, né? Então, quando a gente coloca milhares deles, estou falando a nível nanotecnológico, né? Essa expansão entre eles gera exatamente esse espaço que nós precisamos aí para fazer essa dinâmica, né, de expansão e compressão, né? Lembrando que a resposta para que isso ocorra tem que ser muito rápida, né? Porque esses motores trabalham em alta velocidade, né? Existem alguns ciclos na qual a gente tem que acompanhar, né? Então, polarizou, despolarizou, então, mas eles se mantêm na mesma forma estrutural, né? Sem sofrer mudanças estruturais, né? Apenas mudanças de carga. Então existem muitos caminhos aí ainda a serem
explorados e desenvolvidos, né, para esse tipo de combustível, né, que eu chamo de células expansivas, né. Isso seria muito bom, né, para o campo, né, das minas e energias, né, porque seria um combustível limpo, né, limpo entre aspas, tudo produz alguma química, alguma coisa no processo de manufatura desses produtos, né? Mas o tempo de durabilidade de um combustível desse dentro de um sistema automotriz, né, ou sistema motriz, digamos, ele seria grande, o que justifica, né, o custo operacional, os meios para se produzir esse tipo de material, né? Sem contar que para as grandes empresas não é interessante a gente ter um combustível permanente, né? Tudo tem que gerar algum dinheiro, tem que ter alguém que fabrica, alguém que produz, alguém que distribui, né? O dinheiro ele tem que estar girando, né? Tem que haver rotatividade. Todos os países, todo mundo está buscando tecnologia, meios para isso, meios de ganhar dinheiro. Então não é nem interessante que ele seja um produto 100% perfeito, né? Ele tem que ter, infelizmente, esse lado aí, né, financeiro, né? Desde que isso não se torne um monopólio, um poder, né? Aí está dentro da minha consciência ecológica, né, para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, é isso aí, tá bom? Como eu estava explicando sobre as nanopartículas que podem ser feitas com as células expansivas, eu fiz aqui alguns protótipos só para mostrar para vocês. Chega perto. Eles estão muito amplificados, né? Isso aqui é uma estrutura vítrea com um núcleo ferromagnético, e o propósito dessa estrutura ter esse formato é para quando esses dois corpos ou mais submetidos a um campo magnético, eles não façam assim, não fiquem assim. Eles vão polarizar, fazer assim, assim. E com isso eu vou mostrar para vocês que eles podem criar uma estrutura expansiva. Tem uma marca aqui, eu vou colocar alguns, só alguns para a gente ter uma ideia. Estão nessa marca aqui, ó. Estão mais ou menos nessa divisão aqui. Agora eu vou pegar um ímã e olha o que vai acontecer. Opa! Houve uma expansão do material, tá vendo? Uma vez que eu tiro o ímã, eles voltam no seu estado anterior. Ele expandiu. Vamos sofrer várias configurações, sempre nessa forma estrelada e sempre nesse formato assim em cadeia. A estrutura ela vai se alinhando em cadeia, criando estruturas mais longas. Essas estruturas mais alongadas são exatamente o princípio do processo de expansão, na qual eu quero demonstrar. Então, essa é a possibilidade de se criar um material que se expande e contrai. Logicamente, devemos considerar que eu estou apenas mostrando de forma didática uma estrutura, uma macroestrutura, né? E essa estrutura ela teria que ser uma microestrutura, feita de um material mais adequado, de um tamanho nanômetro, né? Nanômetro.
sei lá como é que fala. Então esse é o princípio da expansão. Vamos ver ele solto aqui para vocês verem a formação dessa cadeia. Como eles formam estruturas alongadas, né? Esse alongamento estrutural aqui é exatamente o princípio na qual estou querendo demonstrar que o material ele pode ser expansivo e contrativo, né? Eles formam estruturas alongadas. Esse aqui é um exemplo típico de um tipo de estrutura que pode ser desenvolvida com esse propósito de criar as células expansivas.